a eclosão da pandemia de Covid-19 no país, várias instituições de ensino superior viram-se obrigadas a adotar uma nova modalidade de ensino e aprendizagem. A Universidade Eduardo Mondlane, por exemplo, adotou o sistema híbrido, que concebe um modelo online e um modelo presencial. Saudações a todos os internautas, no ar mais um programa do Arena Universitária. O nosso tema de hoje é desafios dos docentes e estudantes no processo de ensino e aprendizagem em tempos da Covid-19. E hoje contamos com dois convidados, nomeadamente o professor Dr. João Miguel, diretor da Escola de Comunicação e Artes, e Valdo Mário, estudante de Engenharia Química na Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, é com estes dois convidados que iremos conversar dentro dos próximos minutos. Como disse anteriormente, o tema desta edição é desafios dos docentes e estudantes no processo de ensino e aprendizagem em tempos de Covid-19. Saudações aos meus convidados, muito obrigado por ter aceito o convite de estar neste programa. Obrigado, Valdo Mário, obrigado, Dr. João Miguel. Sim, começando consigo, professor João Miguel, olhando para o novo paradigma que é da Covid-19, o processo de ensino e aprendizagem que provocou outras mudanças, tanto ao nível de lecionação como a seu nível de formação. Gostava de perceber de si quais são os desafios que os docentes têm enfrentado neste processo. Muito obrigado. Começo por agradecer o convite de poder participar e, sobretudo, porque o tema que me coloca, ou a pergunta que me coloca, é muito importante para o contexto que nós estamos a vivenciar. Pergunta-me sobre os desafios que os docentes estão a vivenciar no contexto da realidade que nós estamos a vivenciar. São muitos os desafios. Começaria por dizer que todos nós fomos apanhados de surpresa quando aparece já há mais de um ano a Covid-19, e todos nós fomos apanhados, não só em Moçambique, mas em toda a parte do mundo fomos apanhados, fomos surpreendidos. E para isso nós tínhamos que nos reinventarmos diante do novo contexto, para algo que ninguém tinha planificado, ninguém sabia exatamente como é que deveria viver com essa realidade. É daí que surgem os desafios. O grande desafio que se coloca é justamente ter que adequar outras metodologias de ensino. É verdade que a tecnologia já vinha sendo usada, as plataformas vinham sendo usadas, e, entretanto, dadas as novas circunstâncias, os docentes tinham que começar a ter que lecionar numa modalidade diferente, que se nós recordarmos, no primeiro momento tivemos que lecionar apenas à distância, no modelo remoto. Isso numa altura em que os docentes tinham feito os seus planos analíticos a pensar em aulas presenciais. Então isso já foi um grande desafio. Se nós nos lembrarmos, no primeiro momento da pandemia, em 2020, apenas as aulas tinham que ser lecionadas à distância. E isso foi um grande desafio, porque nem os docentes estavam preparados, nem os estudantes estavam preparados, nem os gestores dos processos pedagógicos estavam preparados para essa realidade. Então isso se constituiu como um grande desafio, porque de noite para dia tínhamos que ajustar as metodologias e continuar o processo de ensino e aprendizagem, continuar nessa modalidade. Então, isso foi, de fato, realmente um grande desafio a ajustar. Porque não estavam preparados. Com certeza, ninguém não estava preparados. Nós vínhamos de um modelo predominantemente de ensino presencial, em que a maioria dos processos eram presenciais, e a partir daí tinha que migrar para um modelo virtual. Ainda agora que nós
temos estado a usar o modelo híbrido. Isso, de alguma forma, resolve um pouco, porque há atividades que nós podemos fazer de forma presencial e aquelas que nós podemos continuar a fazer no modelo remoto. Então, agora, eu acredito que atualmente nós estamos um pouco melhor do que no início. É verdade que ainda prevalecem algumas dificuldades relacionadas com o próprio acesso às plataformas. Se comparado com o princípio da situação. Com certeza. Fazendo uma comparação com o início, acredito que agora a realidade já é outra. A realidade é outra porque todos nós fomos nos familiarizando. Os docentes familiarizaram-se com o uso das tecnologias, os estudantes também, do seu lado, também foram familiarizando um pouco em relação às tecnologias. É verdade, existem aquelas unidades curriculares, aquelas disciplinas que, dada a sua natureza, há muita dificuldade de serem lecionadas a partir do modelo remoto. Há aquelas disciplinas que são realmente difíceis, principalmente aquelas do cunho mais prático, porque as disciplinas teóricas, de alguma forma, já é possível fazer os ajustes sem muitas dificuldades. Entretanto, ainda prevalece um pouco aquelas que são do cunho mais prático, que tem que ser feito presencialmente. Muito obrigado. Sim, os desafios do ensino e aprendizagem não só afetam os docentes, como também os estudantes. E agora, olho para si, Valdemário, na qualidade de estudante, quais são os desafios que enfrentou nesta nova realidade, neste novo contexto do novo normal, adotar o sistema híbrido de ensino e aprendizagem? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite e, inclusive, ao presidente do doutor João Miguel, que está comigo, e ao apresentador e aos demais que estejam a ouvir-nos daqui ou da outra parte, da outra tela. Bom, em primeiro lugar, é extremamente difícil o modelo de estudos híbridos, principalmente, como dizia tanto o Dr. João Miguel, que as aulas de natureza teóricas, meramente teóricas, elas têm sido fáceis, ou seja, têm a maior possibilidade de serem fáceis, mas tanto assim é difícil. Agora, de natureza prática, por exemplo, para mim que sou estudante de engenharia, para outros também que têm cálculos, ou de natureza prática, então, certamente é um processo. E que essa dificuldade não só encara-nos, mas conosco como estudantes, mas também os docentes, eu acredito. Então, é um processo realmente. E para si em particular, uma vez que estás a fazer um curso ligado à engenharia, e na maioria das vezes os cursos de engenharia têm a componente teórica e a componente prática. E olhando para o modelo híbrido, mas sobretudo o modelo online, como foi para si tentar adotar ou tentar adaptar-se a este modelo, uma vez que algumas disciplinas exigem que sejam práticas? Bom, eu até então, para falar da minha parte, para clarificar também, certificado de que realmente é difícil há aulas, diria, modelo, plataforma. Isto porque eu até então ainda não cheguei a assistir aulas online. Porquê? Porque simples fator, porque tudo são recursos e a dificuldade que refiro-me, tanto eu acredito que mesmo a dificuldade que o Dr. João Miguel refere, eu sumarizando, é mesmo recursos. Então, portanto, uma plataforma que usa-se de difícil acesso. Então, eu facilmente, por exemplo, diria WhatsApp ou YouTube é mais fácil. Sim, é mais fácil. Portanto, infelizmente as aulas não são nesse formato. Sim. Senhor diretor, já estamos a caminhar para o último semestre, para o final do segundo semestre do ano de 2020. Que avaliação faz do desempenho, tanto por parte dos docentes como por parte dos estudantes, neste novo modelo de ensino e aprendizagem? Bom, eu acredito que estamos todos a fazer o possível. Nós estamos a fazer o ideal, nós estamos a fazer aquilo que poderia ser o ideal que nós pretendíamos. Estamos a fazer o possível.
E para isso eu devo agradecer o engajamento tanto dos docentes como dos estudantes, assim como do pessoal técnico administrativo, que cada um, dentro das suas possibilidades, dentro das suas dificuldades, tem se engajado no sentido de fazer tudo o que é possível para nós podermos lograrmos, alcançarmos aquilo que são os resultados que nós pretendemos. São tempos difíceis, e tempos difíceis requerem também soluções que não são fáceis. Então, eu acredito que estamos a fazer tudo o que é possível fazer. É verdade que existe todo um conjunto de dificuldades. Eu poderia também aqui voltar a referir, inclusive que o Valdemar estava aqui a referir, a questão de recursos. Porque, efetivamente, existem muitos estudantes que não têm condições. Podem não ter computador, não ter um telefone móvel com recursos para acesso às plataformas, ou também o próprio custo da internet. Nós sabemos que, infelizmente, a nossa internet ainda é muito cara aqui em Moçambique. Isso tudo são dificuldades para o funcionamento das aulas remotamente. Entretanto, esforços têm sido feitos, gincanas têm sido feitos por parte dos docentes, e tudo no sentido de fazer com que continuemos a ter as aulas. E pela avaliação que eu faço, inclusive por aquilo que eu tenho estado a interagir tanto com os diretores de cursos, com os próprios estudantes, chefes de turma, está a acontecer, as aulas estão a acontecer normalmente. O modelo híbrido facilita um pouco. Há questões que podem ser tratadas presencialmente, há aqueles assuntos que podem ser tratados virtualmente. Então, essa conjugação tem estado a permitir que, de alguma forma, nós consigamos conduzir as atividades de ensino e aprendizagem para um bom porto, eu acredito eu. É verdade que aquilo que eu dizia, não de forma ideal, porque todos nós estamos ainda a nos ajustar, estamos todo a nos ajustar a essa nova forma. E como é uma forma que veio para ficar, porque nós não podemos pensar que se um dia a pandemia tiver vacina, se resolver, vamos voltar. São aspectos que nós adquirimos e vamos ter que trabalhar daqui para frente. Vamos ter a componente tecnológica, a componente do uso dessas plataformas vai prevalecer. Então, o que todos nós temos que fazer não é nos lamentarmos, é, dentro daquilo que são as possibilidades, nos ajustarmos àquilo que é possível para podermos alcançar os objetivos, que é a formação, e a formação com qualidade dos nossos graduados. Falou aqui da questão do uso dos recursos digitais e disse que em algum momento a internet ou os serviços de internet não são acessíveis, ou seja, não são tão práticos. Não será este ponto ou esta questão dos recursos digitais, de uma certa forma, não pode afetar aquilo que é o desempenho dos próprios estudantes, uma vez que nem todos têm acesso a esses recursos? Que avaliação faz face a essa questão de que nem todos têm os recursos para fazerem face a essa situação? Sim, eu acredito que afeta com certeza, não há dúvida quanto a isso. Afeta porque há muitos estudantes que infelizmente não podem acessar pelas condições. E nós também sabemos que aqui na Grande Maputo há lugares em que a conectividade é muito baixa. Então não há dúvida que isso afeta o processo de ensino e aprendizagem. E é por isso que nós temos estado a interagir com os docentes, no sentido de, naquelas situações em que nós percebemos que, de forma honesta, porque há estudantes também que se aproveitam da circunstância para justificar, em algum momento justifica-se a falta do empenho pelas tecnologias. Mas existe aquele estudante que, de forma muito legítima, eles apresentam dificuldades. E é por isso que também temos estado a orientar os docentes no sentido de dar mais atenção a esses casos, e através das aulas presenciais. É nos momentos das aulas presenciais onde
tudo aquilo que não é possível fazer remotamente deverá ser feito presencialmente. É por isso que nós temos estado a orientar os nossos docentes a pautar a sua forma de conduzir a atividade de ensino e aprendizagem nesses moldes. Faço a mesma questão a Sivaldo. Assim, face essa situação, que avaliação tu fazes quanto ao desempenho tanto dos estudantes como dos docentes no seu curso em particular, nesta atual conjuntura? Sim, a perspectiva de aulas virtuais realmente é uma boa iniciativa, de facto, para que não se parasse por muito tempo, por um longo intervalo de tempo. Então, porém, o desenvolvimento depende da investigação de cada um, pois as informações para poderem se aderir realmente estão a internet lá contém várias informações, mas pelos mecanismos de busca, inclusive, estão as informações, mas eu acredito que esse problema tem vindo a ser bom, pois se é uma informação sobre um determinado tema, nós pesquisamos para poder ter a informação, para podermos estudar, ultrapassar a barreira sobre um determinado problema ou exercício. Então eu acredito que... Quanto ao desempenho dos estudantes e os docentes, que avaliação fazes nesse aspecto? Bom, o desempenho dos docentes, eu acredito que o desempenho está andando, mas com certa dificuldade que os docentes também sabem, de facto, que estão a encarar uma extrema dificuldade pela tecnologia, um modelo extremamente diferente do habitual que a gente vinha tendo, mas que ao passar dos dias é uma experiência de apresentação das aulas que nós estamos a ter eu acredito que nós não, outros colegas nós estão a ter de outra forma, porque para mim eu obtenho a informação em formato de PDF e outras fontes de mecanismos de busca. Sim. Pois é extremamente difícil para mim, pois um instrumento que eu uso, que é o laptop, avariou, então, portanto, é extremamente difícil para a questão de aulas online, mas pelo telemóvel, pois, inclusive o meu telemóvel não aceita instalar o programa para ter aulas online pelos aplicativos aos quais os docentes fornecem para a investigação. Mas, inclusive, outros preferem apoiar-nos também em formato de PDFs via WhatsApp. Sim. Senhor diretor, qual é a comparação que faz entre as aulas online e presenciais? E qual é a eficácia desse modelo de lecionação, neste caso o modelo híbrido? Bom, eu considero que são complementares. São complementares. Existem nas plataformas muitas possibilidades. Inclusive, nós, antes da pandemia, nós não estávamos a explorar devidamente muitas potencialidades que as ferramentas tecnológicas nos favorecem. E hoje em dia, mesmo que tenhamos chegado aqui de forma forçada, hoje em dia nós estamos a navegar, cada dia que passa, nós estamos a descobrir outras funcionalidades que essas plataformas podem enriquecer o próprio processo de ensino e aprendizagem. Existem muitas coisas que nós podemos fazer dentro das plataformas. Mas também existem outras coisas que nós não podemos fazer nas plataformas, podemos fazer presencialmente. É por isso que agora isso está a ser uma combinação perfeita, né? Uma combinação perfeita entre o presencial e o modelo remoto. Agora, o que de fato tem que ser nossa preocupação daqui em diante, em todos os níveis, desde estudante, docente, as próprias instituições, os governos, é no sentido de ter mais políticas que possam permitir o acesso, políticas de acesso de equipamentos, computadores,
e outros dispositivos que possam facilitar isso, e também da própria conectividade, né? A questão da internet. Quanto mais termos essas possibilidades, isso vai nos facilitar. Então, o que nós temos que desejar, o que nós temos que colocar como horizonte, que deve nos desafiar a todos nós, é no sentido de fazermos tudo para que daqui para diante todos tenhamos essas condições. Até chegarmos a um ponto em que todo estudante universitário pelo menos tem um laptop, no mínimo isso, e tem condições de acessar a internet, que isso seria desejável. Nós não podemos pensar em recuar, pensar em outro tipo de processo que não seja isso que nos são apresentados. O que nós temos que fazer daqui em diante é nos ajustarmos e aproveitarmos os recursos, sempre conjugando essas duas dimensões, a dimensão tecnológica através das plataformas e aquilo que não se pode fazer aí também fazermos presencialmente, e nós vamos sair muito a ganhar, porque há muitas facilidades. Quem sabia que hoje poderíamos estar a fazer reuniões com pessoas, aulas, inclusive um docente estando muito longe, estando num outro país. Então são aspectos que nós podemos potenciar. Antes deveria um professor, um investigador, tinha que estar viajar, mas hoje já é possível, mesmo estando longe, poder lecionar uma atividade. Então isso não podemos desperdiçar. São oportunidades que vieram e que nós temos que agarrá-las e, a partir daí, conjugar com aquilo que é presencial e continuarmos para frente. Valdo, qual é a comparação que faz entre as aulas online e presencial? E qual é a eficácia desse modelo de lecionação? A diferença é enorme. Primeiro, porque aulas online, primeiro requer-se crédito, megabytes, conversão de crédito, megabytes, outras fontes de obtenção de internet, que pode ser via Wi-Fi, em outras operadoras, ou mesmo em instituições daqui, ou mesmo a faculdade que tem tido Wi-Fi disponível, mas aulas presenciais apenas gasta-se um valor muito pequeno em termos de comparação, que é, neste caso, para a chapa, apenas ir sentar e acompanhar a aula. E é mais confortável, eu acredito, aulas presenciais que aulas online. Muito mais para questão, independentemente de que sejam aulas teóricas ou práticas ou de natureza mesmo teórica, é sempre bom aulas presenciais. Então, portanto, aulas presenciais, bom, só que estamos num período em que não vale a pena lamentarmos, só constantemente estamos a lamentar. Então, aulas online também devem nos ajudar, porque a pandemia, com certeza, não parou. Bom, por mais que a gente vá a retorno às aulas presenciais, nem todos iremos a aulas presenciais, porque é de forma faseada, mas para tal, vendo outras aulas em formato online, é já um sinónimo construtivo para a aderência das informações, de modo a recarregar nossa memória científica, psíquica. Senhor diretor, já estudei conclusão. Gostava de perceber qual é o impacto da Covid-19 para a formação dos estudantes. Bom, Devido a esta alteração do modelo de ensino e aprendizagem, já alterou-se aquilo que era o normal. As escolas normalmente davam as aulas presencialmente, e com a Covid-19 alterou-se o paradigma. Então gostava de perceber mesmo até que ponto esta alteração pode, de uma certa forma, criar um certo impacto naquilo que é a formação dos próprios estudantes. Bom, existe de fato o impacto, porque tal como vinha sempre referindo, que nós não estávamos todos preparados para essa realidade. E por conta disso tivemos que fazer ajustes, tivemos que ao longo do próprio processo ir fazendo ajustes. E não foi fácil, também porque o próprio calendário acadêmico foi totalmente
aquilo que tinha sido preconizado foi de alguma forma, tivemos que refazer o próprio calendário acadêmico. É só ver que nós estamos em março e estamos ainda no segundo semestre de 2020. Isso por si só já é um transtorno. É um transtorno. Há estudantes que poderiam já estar, se calhar, a terminar os seus cursos, mas por causa dessas alterações todas, deverão prolongar um pouco, o próprio curso. Os exames de admissão só na próxima semana que vão ser feitos. Então, há todo um conjunto de aspectos que de alguma forma foram alteradas e criaram algum impacto. Mas, de forma muito geral, eu devo dizer que quando nós temos dificuldades, diante das dificuldades, nós somos obrigados a ter que nos reinventarmos. Então, estamos todos a nos reinventar diante das circunstâncias que fomos submetidos. E eu acredito que daqui para mais à frente nós vamos nos ajustar à nova realidade, vamos viver normalmente e vamos nos ajustar, e acredito que também todos os estudantes poderão fazer as suas licenciaturas e contribuir para o desenvolvimento deste país, se calhar numa situação que seja melhor do que essa que nós estamos a vivenciar. Mas uma coisa é certa, as tecnologias deverão fazer parte do ensino e aprendizagem daqui para frente. Isso não colocará em causa aquilo que é a qualidade dos profissionais, ou neste caso, dos futuros profissionais? Não, eu acredito que não. Acredito que não. Eu penso assim, eu leciono filosofia. Na filosofia se diz assim, que nos momentos de dificuldade, de conflito, é quando os paradigmas mudam, é quando novas ideias aparecem. Então todos nós fomos submetidos a uma situação conflituosa, a uma situação difícil, e nos reinventamos. Acredito que a qualidade não estará prejudicada por conta disso. Pelo contrário, nós vamos pensar numa outra qualidade do nosso graduado. O mais importante é o engajamento de todos, tanto da parte de nós como docentes, fazendo o máximo, e também o estudante fazendo o seu máximo para preparar-se para novos desafios. Agora existe esse desafio, mas amanhã não sabemos, poderá aparecer um outro desafio. Então nós temos que estar preparados, temos que formar os nossos estudantes de modo a superar constantemente os desafios que se nos apresentam. Acredito que a qualidade de formação é essa. Um estudante que sabe se reinventar, um estudante que a cada dificuldade ele consegue encontrar soluções. Então, se nós fazermos isso, estamos a formar estudante com qualidade. Quanto a si, Valdomário, qual é o impacto que a Covid-19 tem ou terá na sua formação? Como que olha para esta situação quanto à sua formação? Em primeiro lugar, eu queria, como o doutor João Miguel falou sobre o exame de admissão, também quero salientar de que em Moçambique foi o primeiro convívio resolvendo exame de admissão de Química UEM, ou seja, exame de admissão de Química no país, mas inclusive exame de admissão de Química UEM. E resolvi de 2004 a 2020. Então, portanto, para quem esteja a se preparar, no sentido que possa também poder acessá-los ou partilhar para amigos, para províncias, inclusive para que os vídeos possam chegar às pessoas que possam ser outros. Então, falando tanto nesse sentido, eu acredito que pelo interesse também, então, será sanado, a dificuldade será sanada. Então, o interesse também, em primeiro lugar, traduz tudo, porque tendo a internet, por exemplo, a UEM, alguns, então, eu posso aproximar para aderir à internet e pesquisar, de modo a sanar as dificuldades ou a ter aulas online. Só que o maior problema é o instrumento para fazer com que a aula eu possa aderir, entende? Porque não basta só o aplicativo. O aplicativo, qualquer telemóvel pode, mesmo via WhatsApp, partilhar o aplicativo pode servir, mas abrir o aplicativo, funcionar, isso aqui é um processo. Então, portanto, é seletivo, depende do aparelho que usas. Para tal, são recursos. Isso então, mas
eu consigo verificar também, tanto com a partilha que faço para o YouTube, que nem todos, ou seja, nem a maioria adere por dificuldades, não porque as pessoas não querem. Outros até pedem para que eu possa partilhar via WhatsApp, mas mesmo assim, falta de megas, de internet, então isso é dificultoso. Então, para nós nas aulas, na faculdade, eu acredito que com essa presença de aulas, retorno a aulas presenciais, então, por mais que seja de forma híbrida, então, as dificuldades, eu acredito para todos os colegas, porque não falo só para mim. Então, eu posso não ter enormes dificuldades e ter enormes dificuldades, outros colegas não terem dificuldades. Então, mas na aula presencial isso tudo sana-se, porque há possibilidade de resolução de exercício prático no quadro, demonstração. Então, isso está se aproximando. Estamos indo à faculdade, então, nesse sentido, tudo torna-se resolvido. Mas o que é que a pandemia aqui não torna-se totalmente resolvido. Mas eu acredito que vai durar tempo, mas que nem eu que determino, ninguém determina, mas o nosso trato seguindo recomendações de tutela, estão usando máscara também, tanto e como seguindo outras recomendações de tutela, e a situação fica reduzida. Então, e daí, tanto a nossa presença para as aulas presenciais e a confortabilidade das aulas fica, acredito, resolvido. Muito obrigado, Dr. João Miguel, e muito obrigado, Valdemar, por terem participado do nosso programa Arena Universitária. E agradecemos também a si, caro internauta, por ter nos acompanhado durante este programa, onde estivemos a falar dos desafios dos docentes e estudantes no processo de ensino e aprendizagem em tempos da Covid-19. E é desta maneira que marcamos o ponto final do nosso programa. Dispensamos com promessa de voltar numa próxima oportunidade. Até lá!